Ó, aqui a gente vai prestar uma homenagem, querido amigo nosso do ex-Polo 7, já que a gente tá junto agora, o Enzito, que foi quem deu essa ideia maravilhosa. Pessoal, a gente vai tocar uma música que é 1/2, né, que a gente vai emendar. Vocês conhecem ambas, então quem souber a versão do coral, canta a versão do coral, e é isso aí. Será lindo, amanhã.
só para finalizar, para a gente fazer a prece. Durante o exercício, eu não sei como vocês se sentiram, mas eu dava um passo para frente, e quando eu mandava um passo para trás, eu falei, gente, estou recuando, e vem situações na cabeça, né? A gente vai rememorando algumas coisas, vai lembrando alguns momentos, e vocês podem ver que eu não sou uma pessoa que passa desapercebido na sociedade, né? Então, eu sou uma pessoa, nesta encarnação, estou como um homem negro, de 1,95 m, tatuado, com piercing, dread, e sou homossexual e espírita. Então eu pedi ali na Bíblia ali das minorias, eu fui fazendo tique assim, ó. Assim, eu quero todos aqui, ó. A minha sorte, e os primeiros passos, eu estava super emocionado, é que eu tenho uma família que ainda não, né? Mas eu acho que uma família que está estruturada, entre aspas, mas que me deu todo um suporte que me dá umas bases de privilégio, mesmo dentro da minha especificidade de minoria. Quando a gente fala minoria, a gente fala, na verdade, num aspecto social, porque a gente sabe que o Brasil ele tem sua maioria de pessoas negras, mas ainda assim, em aspectos sociais, antropológicos, nós somos vistos como minoria, por questões sociais, raciais, que o Matheus estava falando. Dito isto, vamos adentrar nosso seminário, que eu vou ser super prático e objetivo, mas eu tenho uma questão que eu gosto muito e que eu aproveitei no período de internet, quando eu estava dando minhas aulas, no meu estágio na UF, eu falava para os alunos, assim, pelo amor de Deus, usa o chat, porque já que vocês não querem abrir a câmera, e eu me sinto tão solitário aqui, começa a comentar, pelo menos só para fingir que vocês estão aí, fala assim, hahaha, muito bom. Aí eu sei que vocês não estão distraídos. E aí eu falei, gente, eu vou usar isso no dia a dia. Então, enquanto eu estou falando aqui, se vocês quiserem me interromper, falar assim, Igor, comentário, levantei a mão, ou virar para o amigo do lado e falar alguma coisa, eu vou falar assim, fala em voz alta. Eu falo assim, não, só estava falando que eu quero comer um biscoito. Eu vou interromper vocês, vou falar, vocês me interrompam, fiquem à vontade, porque daí fica dinâmico. Gente, eu montei esse slide em cima de um outro slide que eu tinha. Ignora o fundo dele, é só o texto mesmo. Questões raciais, seminário, vamos lá. Eu não montei um negócio para ficar lendo não, gente, fica tranquilo. São só referências para eu não esquecer. Pode passar, Matheus. Porque eu nunca lembro as referências. E aí meu orientador sempre me mata. Cara, eu começo com esse provérbio, que é a luz com que vês os outros, é a luz com que os outros te veem a ti, que é um provérbio africano, que ele fala um pouco sobre o processo de reflexão. À medida que você vê o outro, que o outro olha para você, aquilo que você enxerga no outro é o que o outro te enxerga. Psicanálise. Aquilo que você está enxergando... A tia da evangelização com o dedinho que eu aponto para o outro, está 3 apontados para mim? Vocês lembram disso da evangelização? A gente ainda repete isso, né? Pelo amor de Deus, porque na minha época tinha isso. Eu apontei o dedo para o coleguinha, tem 3 aqui apontados para você. É um processo reflexivo. Na verdade, a gente identifica no outro aquilo que a gente não gosta na gente. Então, à medida que eu aponto alguma coisa no outro, aquilo também afeta a mim.
E por que isso é importante para a gente refletir? Porque à medida que a gente começa a extinguir a luz do outro, eu começo a perceber que eu também estou extinguindo a minha própria luz. Então, à medida que eu começo a tratar o outro de uma maneira diferenciada, eu também começo a perceber que eu estou me tratando de forma diferente. Obrigado, Catinha. E aí eu começo com a primeira reflexão, que está lá em Gálatas, e isso está em Paulo, e eu adoro essa reflexão, porque essa reflexão, a gente começa a pensar quem foi a primeira pessoa que falou todo mundo é igual. Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala assim: já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E eu acho isso lindo. Falo assim, pô, Paulo, lá atrás, ainda na Bíblia, falou assim, somos todos iguais. E o que deu errado aqui? Fala assim, olha, Paulo falou. Kardec quando vem na Gênesis, ele reafirma isso, somos todos iguais. E aí eu me pergunto, falo assim, a gente já conseguiu atingir o patamar de somos todos iguais? Por que eu pergunto isso? Quando Paulo faz essa afirmação, deixou de ter escravo? Todos os cristãos, nesse momento, liberaram os escravos e falaram assim, caraca, sou cristão, estou seguindo a Bíblia, não posso ter escravo. Isso aqui há 2000 anos atrás. A gente volta na história do Brasil ali, próximo a 1800, o que não faltava era cristão tendo escravo. O que não faltava era nós, reencarnados naquela época, ainda escravizando nossos companheiros. Então os povos escravizados não deixaram de existir porque Paulo falou essa frase. E por que essa reflexão é importante? Porque quando a gente faz a reflexão de falar assim, Igor, eu não concordo com a gente fazer um seminário sobre questões raciais, porque somos todos iguais. Falei assim, que ótimo, eu também concordo que somos todos iguais. Mas a gente exercita isso, a gente já atingiu esse patamar, porque se a gente não atingiu, a gente está simplesmente falando da boca para fora. E enquanto a gente faz da boca para fora, a gente não traz uma reflexão profunda que vai atingir esse nosso objetivo. Então, a partir do momento que a gente chega falando assim na casa espírita, fala assim, não, gente, não precisamos falar disso. Não precisamos falar disso, porque eu estou fazendo essa frase porque é a frase que eu ouvi. Eu contei esse caso para o Matheus, eu vou contar ele rapidamente. Quem está aqui na Comércio há mais tempo lembra de uma mesa de 2020, acho que foi isso, 2020 ou 2021, que eu fiz a Rosália Romão e a Clarissa Brito, chamada Espiritismo e Educação Antirracista, para a Comerge. Eu fiz essa mesa, eu fui mediador dessa mesa, acho que foi 2021. A Rosália é uma mulher espírita, preta, todo mundo conhece a Rosália, acredito eu, da arte espírita, e a Clarissa era uma convidada externa. E assim que a gente terminou essa mesa, isso foi num sábado à tarde, terminou a mesa, eu saí de lá felicíssimo, porque era a primeira vez que a gente estava conseguindo falar de educação antirracista na Comerge. No domingo, houve uma ligação de uma pessoa, diretora do CERJ, para me perguntar o que tinha acontecido, porque alguns polos estavam ligando, falando que a gente tinha feito uma mesa materialista para falar sobre um ponto que não existia na doutrina espírita, porque a doutrina espírita já tinha acabado com a questão da cor. E aí nisso foi convocada uma reunião para falar sobre isso, e eu, como uma das pessoas coordenadoras do CERJ, fui convocado, e eu era a única pessoa preta nessa reunião para falar sobre como a gente tinha feito uma mesa materialista e anti-espírita no movimento espírita. E aí foram coordenadores gerais de outro polo, foram pessoas de outro polo, e eu era a única pessoa preta, e eles todos falando como eu tinha errado em fazer aquela reunião, aquele estudo. Eu terminei esse estudo em 2021. Lembro desse dia porque eu não estava na minha casa, 2021. Eu terminei essa reunião com eles, eu desliguei a câmera, saí do call, e eu liguei para todas as pessoas que eu tinha que fazer palestra naquele dia e pedi para cancelar minhas palestras durante 2 meses. Porque as pessoas falaram que eu estava sendo materialista, anti-espírita, que eu estava sem base doutrinária e que eu precisava rever meus conceitos. Durante 2 meses eu cancelei todos os meus compromissos. Eu paralisei meu trabalho no centro espírita,
no movimento espírita e no CERJ por 2 meses, porque eu falei, eu preciso repensar o que eu estou fazendo. Até o dia que eu consegui levar isso para terapia, faço uma terapia, é a melhor coisa do mundo. Leva para terapia, conversa com o terapeuta, porque o problema às vezes não é a gente, é o outro, mas eles fazem achar que é a gente. E aí nisso eu fui trabalhando durante muito tempo, conversando, até conseguir voltar, porque a espiritualidade, toda vez que eu tento sair do movimento espírita, ela me joga de volta. E eu já tentei sair várias vezes, sendo bem sincero. Eu falo assim, gente, é difícil ser espírita, né? Eu falo assim, é insistente, você tem que ser insistente. Se você for, se tiver ali naquele negócio, falar, hoje eu estou cansado. Meu companheiro, ele é espírita, ele era espírita. E uma vez conversando com ele, ele falou assim, eu falei, não, porque isso daí, eu falei com ele, eu falei assim, não, porque isso daí você está com melindre, né? Aí ele falou, não vem usar conceito espírita comigo, não. Eu falei, conceito espírita? Ele falou, melindre não é a palavra espírita? Eu só ouvi isso dentro do centro espírita. Eu falei, melindre? Eu falei, melindre não é conceito espírita. Ele falou assim, é conceito espírita. Toda vez que eu estou no centro espírita, alguém fala de melindre. Eu falei, gente, não é, estou falando sério, não é conceito espírita. Mas parece, porque a gente fica falando de melindre, a pessoa toda melindrada. Às vezes a gente tem que perceber a maneira como a gente se posiciona também, como a gente fala com o outro. E como o outro vai ouvir, porque todos nós temos sentimentos. Fechei esse parênteses. O que é o racismo? Vamos entrar propriamente em racismo a partir de um conceito de Silvio de Almeida, que atualmente é o nosso ministro. E ele fala o seguinte, obrigado, Fravá, pela citação. O racismo é uma força sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Pontos importantes nessa fala. É uma forma sistemática, recorrente, de discriminação que tem a raça como fundamento. Então, ela pode ser uma prática consciente, a gente simplesmente pode estar praticando isso de uma maneira deliberada, eu sei que eu estou praticando isso e eu quero praticar isso, ou de uma forma inconsciente. E aí, na forma inconsciente, a gente entra aqui em racismo recreativo. Racismo recreativo, eu vou exemplos básicos para vocês. O Zorra Total, que tinha aquela personagem que era uma mendiga que pedia dinheiro no metrô, que era... eu não lembro o nome dele... Rodrigo Santana, que se fantasiava, lembra? Aquela, que agora tem uma personagem dele, a Graça, que ele botava uma boca enorme, imitando os Jim Crows americanos, que ia fazer aquela boca enorme, aquele nariz achatado, aquela cor bem retinta para fazer uma mendiga que pede dinheiro. Isso é racismo recreativo. É você depreciar uma pessoa pela raça de maneira que faça uma piada com ela. Racismo epistemológico, que o Matheus até colocou, que é quando você duvida da pessoa, da capacidade dela. E é engraçado que toda vez o Matheus, quando a gente vai ter um segundo momento de alguns estudos de caso, eu falei assim, eu li os casos e eu falei assim, gente, eu tenho uma referência para cada caso desse, que eu não percebia. Eu falei assim, eu fui percebendo o quanto de racismo eu já passei quando eu fui envelhecendo. Quando eu quis fundar no meu centro espírita um grupo de estudo, que estava sem grupo de estudo, eu tinha 22 anos, as pessoas perguntaram assim, mas você tem capacidade de falar sobre isso? Você não tem bagagem necessária? Eu falei, gente, mas eu não vou falar da minha vida, eu vou falar do Livro dos Espíritos. Se eu não conseguir abrir ele, ler e interpretar em grupo, o que eu estou fazendo na casa espírita? As pessoas querem barrar um jovem de trabalhar na casa espírita porque acham que ele não tem capacidade para aquilo. E aí, o que essas práticas conscientes e inconscientes, elas culminam? Em desvantagem, porque as pessoas elas começam a ter algumas coisas que dificultam o caminho delas na vida, ou até mesmo em privilégios para alguns indivíduos. É engraçado quando a gente fala de privilégios e desvantagens, as pessoas falam assim, não, mas aí é tudo questão de meritocracia. Corre atrás, se você não se esforçar o suficiente, você não consegue. Tem um Instagram, tem até, eu não sei o nome dele, eu acho que é Primo Rico, eu não sei quem é, eu só vi uma chamada do LinkedIn dele que era não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. E eu falei assim, gente, que é mais trabalho do que gari, do que padeiro, que acorda 4 da manhã para começar a fazer o pão e vai até o dia seguinte, pessoas que acordam 3 da manhã para começar a varrer a rua e viram um dia inteiro varrendo.
pessoas que catam latinha, que vão para essas festas e ficam catando a noite inteira. Eu falo assim, isso tudo é trabalho, essas pessoas estão se esforçando e ainda assim elas não conseguem sair dessa situação. Não é por uma questão de meritocracia. Vamos primeiramente, acabar com isso de que o esforço vai... Obviamente, o nosso esforço vai colocar onde a gente está. A gente vai ali se esforçar, mas tem todo um sistema que vai atrapalhar a gente em algum momento. E é isso, pessoas, dependendo de como você está, e aí uma linguagem interseccional. Essa intersecção é entender que eu, como um homem, eu tenho privilégios que mulheres não têm. E mulheres pretas menos ainda. Então, mulheres pretas, dentro não é um ranking de uma disputa de intersecções, de saberes ou de mesmo de corpos. Mas é entender que eu, Igor, como um homem, eu tenho mais privilégios do que uma mulher. E se essa mulher ainda é preta, ela tem muito mais questões a serem enfrentadas. Se a mulher é preta e periférica, então, ela vai ter questões 1000. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma Glória Maria, que era uma mulher preta, jornalista e rica, ela não passou por opressões e situações de discriminação. Então, o ambiente que você está inserido, ele vai ali te proporcionar algumas coisas, mas ainda assim, a raça, ela não tem como ser apagada. Eu não tenho como chegar aqui para vocês e falar assim, gente, eu sou um homem branco. Tenho, mas vocês vão falar assim, o Igor está bem, quem não está bem é o psiquiatra dele que deu a alta, né? Porque ele não é branco, obviamente. Então, existem algumas coisas que colocam a gente em situações de desvantagens e outras, já que alguém está em desvantagem, alguém vai estar em situação de privilégio. Pode passar, Matheus. Não, só para a gente lembrar, porque assim, às vezes a gente trata muito disso, né, como se fosse uma coisa natural, né? E, na verdade, Deus não criou preto e branco, né? Deus não criou, enfim, homem, mulher. Todas essas divisões são construções sociais, né? São construções da sociedade. É óbvio que a cor da pele, né, ela é um dado biológico, né, natural, né? Existem variações na nossa epiderme, né, que, enfim, vão ter peles mais escuras, peles mais claras. Isso foi processo da evolução humana, né, que foi provocando essas variações de tom de pele. Mas, assim, essa marcação de raça ela é muito recente na história da humanidade, né? Ela data aí do processo aí de invasão europeia, né, aqui no território que hoje a gente chama Brasil, que a gente chama de América do Sul. Então, assim, antes é óbvio que existiam povos, né, que muitas vezes tinham ali uma relação de inimizade, né, brigavam ali pelo território, por poder. Isso sempre houve, né? Então, tipo, tem aquele povo, outro povo. Mas a diferença que estava ali era muito mais sobre origem local, né, e sobre cultura do que sobre a cor da pele, né? Quem inventa, e é literalmente inventar, gente. A ideia de você inventar aquele é o negro, né? Justamente foram os colonizadores, né? Portugueses, europeus, que, para justificar a sua violência que faziam nas colônias, falava aquele é o diferente. E quando se cria o negro, consequentemente também se cria o branco, né? Então, para eu justificar, eu posso explorar aquilo, eu estou fazendo um favor, porque ele nem tem alma, né? Eu estou catequizando. Aquele é o negro, ele não tem alma, eu sou o branco cristão, estou fazendo um favor para ele, né? Então, só para a gente também não naturalizar a raça, né? Tipo, que isso foi construído socialmente, né? E eu acho muito importante o Silvio Almeida, quando ele fala disso, da forma sistemática, também para a gente não individualizar, né? Tipo, a gente às vezes pensa racismo só como uma coisa, tipo, você foi racista, né? Tipo, é óbvio, né? Existe o ato individual também, mas ele puxa muito para essa pegada do estrutural, que eu acho que você... Não vou também me alongar muito, não. Obrigado, Matheus. Lembrei de um livro chamado... Não, é ótimo. Eu lembrei de um livro chamado A Invenção das Mulheres, que é da... Eu nunca sei falar o nome dela, que é um nome africano. É O-Y, e aí vai. Mas ela vai falando sobre como as mulheres... Como foi inventada essa questão de raça, né? Porque na sociedade africana, lá nos primórdios, que se tem datações, né? Anotações, não existia nem a questão de gênero. Eles tinham ali nomes que você não identifica o gênero da pessoa pelo nome. E aí, dentre o movimento que vai sendo feito com a chegada dos colonizadores, eles começam a perceber que eles tiveram uma necessidade de identificar quem era homem, quem era mulher,
E aí começa uma situação de escalonamento do patriarcado. E aí ela fala que, naquela época, quando ela começa a identificar a questão de gênero com a chegada dos primeiros colonizadores, ela começa a perceber que muitas das tribos da época ali eu não vou lembrar qual parte ali do continente africano, que eu sou péssimo de referência, mas ela vai falando que muitas dessas tribos ali das localidades eram dominadas por mulheres. As mulheres eram as cabeças, né? O matriarcado ele era fundamental ali. E aí, com a chegada dos colonizadores, isso começa a se inverter, né? Barbie, gente. Quem assistiu Barbie vai pegar essa referência. Que é bem isso, né? Tava tudo bem até a chegada de um homem acreditando que ele é superior e começa a modificar tudo. É mais ou menos isso. E aí, só uma outra coisa que o Matheus falou, tem o comecinho da música do documentário Amarelo, do Emicida. Ele fala que ele chegou em um país da África e lá ele encontrou no museu que ele encontra uma pia. E aí o historiador que está com ele falou assim, nessa pia aqui que eram batizados os negros que eram trazidos, né? E aí ele fala que, através de uma ideia distorcida do cristianismo, foi levada a ideia de que as pessoas não tinham alma. E aí a gente começa a justificar, através do cristianismo, por que a gente pode escravizar o outro, por que a gente pode ser um dominador. E é muito importante a gente começar a observar, dentro desse conceito, de como o cristianismo ele ficou distorcido, falando assim, Igor, mas no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. Eu vou contar aqui tá gravando, né? Eu não posso falar isso. É porque tem uma conhecida, a gente, em um ambiente que eu já fui, existe uma declaração étnico-racial que a gente preenche, né? E aí eu sou uma das pessoas que ficou lendo ali, analisando, não sei o quê. E aí teve uma pessoa que botou assim, declaração étnico-racial. O pessoal coloca preto, branco, pardo. E aí a pessoa botou assim, miscigenada. Mas no Sudeste eu sou lida como branca. Aí eu falei assim, então no resto do país também. Falei, se você no Sudeste aqui, que você pegou Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, você está sendo lido como branca, eu falei, precisa ali de um entendimento da sua questão racial. Por que isso que o Matheus estava falando? A gente nos Estados Unidos, que é uma outra leitura racial, a gente tem muito demarcado. Teve apartheid, tiveram outras questões. No Brasil, a gente tem uma coisa chamada mito das três raças. O pessoal acha que chegou aqui português, preto e índio, misturou indígenas, misturaram todo mundo e pronto. Não, aqui não tem discriminação porque todos nós temos... Eu tenho sangue preto, eu tenho sangue indígena, eu tenho sangue português. E aí acha que não existe discriminação. Enquanto a gente continuar com esse pensamento, cara, nada vai dar certo nas nossas reflexões sobre raça. A pessoa fala assim, nossa, mas muda tudo muito, está tudo mudando, na minha época não tinha isso, mas isso não sei o quê. Cara, se a gente ignorar o que Kardec pede de estudo para a gente, que ele fala assim, estudem, não bate uma asa só, não bate só a asa moral, porque você precisa da asa intelectual. Você precisa dessas duas asas para voar, alcançar voos altos. Se a gente ignora esse ponto de que a gente, sendo espírita, precisa estudar o todo o tempo, a gente vai deixar esses pontos todos para trás, a gente vai olhar para isso aqui e falar assim, isso não é importante. E nesse ponto de achar que não é importante, a gente vai... eu já estou falando essa fala aqui, do pastor Henrique Vieira. Não discutir racismo é reproduzir o racismo. O racismo, por ser estrutural, ele é o normal, entre aspas. Então, não problematizar o racismo é reproduzi-lo. O que é esse racismo estrutural que o Matheus estava falando, que Silvio de Almeida traz no seu livro? É essa estrutura que a gente não percebe e que ela está segmentada aqui. Ó. A gente está inserido em contextos de reprodução de racismo constante. Então, eu, Igor, ter agora 30 anos, formado, terminando uma segunda faculdade, terminando um mestrado, e não estar no mesmo cargo, entre aspas, ou não conseguir um trabalho do meu chefe, que tem 1 ano a mais do que eu, e ele é sócio da empresa, é um ponto de se refletir. Porque eu estou estudando, 3 graduações, e ainda assim não cheguei na metade do que meu chefe recebe. Não é que eu, obviamente, tenho que receber a mesma coisa que ele, que tem toda uma trajetória e é filho da nona. Mas é um outro princípio. Então, a estrutura que a gente está inserida, ela vai também
se modificando e atrapalha as relações que a gente está inserido. Então, por exemplo, se a gente chega no movimento espírita, e aí, passa o próximo, eu acho que eu botei isso no próximo. Se a gente chega no movimento espírita, e aí eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui, até por conta do nosso horário, para a gente... Tá, não, ainda tem tempo. Tragam a figura de Jesus para a mente de vocês. Imaginem Jesus. Pensa assim, ó, a figura de Jesus, aqui agora. Pense em Deus. Quando você pensa em Deus, antropomorfizado mesmo. Porque a gente, quando pensa em Deus, a gente transforma ele com essa carinha aqui que a gente tem. Se pensar em Deus. Sei lá, tentando pensar... Palminha, Zé Grosso, Irmã Sheila, André Luiz, Bezerra de Menezes, Alta de Souza. Qual é a cor dessas pessoas? Alguém consegue imaginar Jesus preto? Hoje sim. Mas é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Ou é aquele Jesus que a gente cresceu e que a gente vê ele com cabelinho grandinho, com barbinha, olho azul? E aí a gente pensa o quê? Você fala assim, gente, se a gente for lá onde Jesus nasceu, trazendo essa reflexão, pensando nele, e pela região que ele está inserido, os próprios historiadores e cientistas falam que Jesus não tinha aquela cara, não tinha aquela cor. A cor dele seria muito mais próxima da galera que mora ali ainda, naquela região, que é uma cor quase próxima da minha. Então, a gente ainda transforma itens, ou a gente ainda transforma pessoas do nosso panteão doutrinário em pessoas brancas. Bezerra de Menezes, Sheila, toda essa galera, que, obviamente, muito respeito, gente, não estou falando aqui para a gente, mas são espíritos brancos. Eu sempre faço esse desafio, falo assim, imaginar um espírito negro. Quem você conhece dessa espiritualidade, desse contexto geral que a gente sempre fala, que são espíritos, entre aspas, famosos no movimento espírita, que são pretos. Porque a gente sabe qual é a cor dos brancos. Essa que é a grande questão. Fala assim, Igor, mas não importa a cor dessa galera, mas a gente sabe que eles são brancos. Se a gente sabe quem são os brancos, por que a gente não sabe quem são os pretos? Eu lembro num encontro espírita, um dos primeiros encontros espíritas... Ah, gente, falando nisso, que maravilhosa ambientação. Muito obrigado. Vocês cantaram a primeira música espírita que eu ouvi num encontro espírita, em 2004, em Itaperuna. Eu sou de Itaperuna, sou do interior do Rio de Janeiro. E lá a gente cantava essa música e ainda tinha um popurrí que juntava com uma outra. E nesse encontro, chamado Semana Espírita do Noroeste Fluminense, a gente chama de Senof. E lá na Senof, que é uma comércia de 7 dias, coitado dos coordenadores, literalmente, a gente dorme na escola, acorda e faz tudo durante 7 dias, de sábado até domingo. Impossível, né? Não, de domingo até sábado, era diretão, assim, a última semana de julho que era de férias. E eu lembro que um encontro desse, a gente tinha toda uma sustentação espiritual, e um dia, numa reunião mediúnica, que eu estava presente, ainda muito novo, uma entidade chegou e começou a se apresentar e falando, mas ele se apresentou como um preto velho, na mesma roupagem dos nossos irmãos de Umbanda, com o jeito de falar, com a manifestação e tudo mais. E ele falou, cantou para subir. Passou uns 2 minutos, a médium que estava ali, assim, ainda em repouso, começou a falar de novo. E ela veio com sotaque alemão, e falando. E aí, de repente, ela parou e falou assim, por que agora todo mundo ficou em silêncio e está me prestando muito mais atenção em mim? E aí ficou todo mundo assim, falando assim. Aí ficou aquele silêncio, né? Aquele climão. Ele falou assim, eu trouxe outra reencarnação aqui e vocês não prestaram tanta atenção. Mas agora vocês fizeram um silêncio e está todo mundo olhando para o médium e prestando atenção em cada palavra. Por que no outro vocês não me olharam? Por que no outro vocês não prestaram atenção no que eu estava falando? Eu só escolhi uma segunda reencarnação. Segunda reencarnação, né? Tipo um outro corpo que ele já tinha vindo. E aí ficou um clima
um climão que eu falei assim, gente, eu nunca esqueci desse dia, assim. Eu nunca esqueci desse dia porque eu me arrepiei inteiro, que eu lembro da médium até hoje, ela se manifestando. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, por que a gente não prestou atenção? Isso em 2006. Não foi nem em Itaperuna, isso foi em Natividade. E por que esse espírito se manifestou naquele dia? E qual foi o recado dele? Eu estava, nesse dia, na assistência mediúnica, com 16 anos, porque eu tinha acabado de passar por uma crise mediúnica onde eu senti chicoteadas nas minhas costas. Isso foi um dos meus primeiros começos de manifestação mediúnica. E naquela região de Natividade era a região de trilhos, onde as pessoas que foram escravizadas estavam lá presas também, igual ela contou aqui no começo. E essas pessoas estavam precisando de ajuda. E esse espírito veio para pedir essa ajuda para aquele movimento, para aquele dia, e as pessoas ignoraram esse pedido. E eu estava naquele momento porque eu tinha sentido a presença daqueles irmãos, e eu estava chorando, eu estava aos prantos. E precisou vir um outro espírito, como médico, para falar a mesma coisa que o outro. E aí aquilo foi tipo um chute, assim. Isso foi há quase 10 anos atrás. E o movimento de falar sobre raça não era tão forte quanto é hoje. E por que hoje é forte? Porque é uma necessidade. Porque Kardec fala o seguinte, lá em 6 de janeiro de 1868, a Gênese. Ai, meu Deus, deixa eu ver meu horário. Tá, 10 minutos. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. E isso daqui foi... Sabe por que eu sempre trago essa referência? Porque isso daqui foi a justificativa que trouxeram para falar que a mesa antirracista que o CR tinha promovido era um erro. Falaram assim, olha aqui, não precisa de nada disso. Eu falei assim, caraca, não sabia que a gente tinha atingido isso tudo. Não tem mais escravo. 2023... Tem um livro chamado Solitária, da Eliana Alves Cruz, uma roteirista que autora, porque eu trabalho com ela, ela é uma roteirista e autora maravilhosa, que conta a história dessas empregadas domésticas que estão em situações análogas à escravidão. E que existe hoje em dia, a quantidade de pessoas que são libertas até hoje em dia de situações análogas à escravidão é imenso. Não vou nem falar de capitalismo proletário. Sujeição da mulher à lei do mais forte. Eu falo assim, então já acabou também. Se Kardec botou lá em 1868, então não tem. A mulher hoje em dia ganha igualzinho ao homem, tem as mesmas condições, ela pode sair na rua sem medo, ela pode usar a roupa que ela quiser, ela pode decidir sobre o próprio corpo. Não existe, gente. Sabe por que Kardec fala isso? Porque isso daqui é nosso objetivo. Isso daqui é o que a gente vai buscar quanto espíritas. Isso daqui é a partir do momento que a gente fala lógica, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Então, a partir do momento que a gente entende que a partir da reencarnação a gente vai poder reencarnar em qualquer uma dessas condições, a gente vai lutar para acabar com o preconceito e as discriminações. A grande questão é, a gente finge que está tudo bem, fala assim, não, gente, mas aqui o Kardec falou, não existe isso. Está todo mundo igual perante a Deus. Aí você fala assim, cara, não é isso, não é isso. Kardec deixa muito bem pontuado que a gente está aqui como espírita para domar nossas más tendências e para começar a lutar para que a gente entenda que se eu sou espírita e acredito em reencarnação, isso tudo precisa ser modificado. Eu preciso lutar para que mulheres tenham os mesmos direitos, para que pessoas sejam livres de verdade, para que a gente não precise mais entender essas diferenciações de níveis estrondantes que a gente tem na nossa sociedade. Nas leis de Deus, né, pelas leis de Deus, realmente somos iguais. Iguais em quê? Como espíritos e buscando uma perfeição, né? Só que para buscar essa perfeição, nós temos que ter essas diferenças na matéria. E nós damos muito mais valor à matéria
do que ao espírito. Por isso, essas diferenças, essas complicações que a gente mesmo arruma, né? Por causa da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? A gente arruma esses conflitos. Então, quando Kardec colocou isso, ele colocou justamente como objetivo da reencarnação. É nós passarmos de existência em existência para chegarmos a esse denominador comum, né? Que é ver o outro como meu irmão espírito em evolução, e não como um homem, mulher, preto, branco, baixo ou rico, pobre ou rico, baixo ou alto. Então, a gente dá muito valor à questão do que a gente está vendo, mas não do que a gente está necessitando ver espiritualmente. Obrigado, Tia Márcia. Isso Tia Márcia está falando do que a gente vai ver, do que a gente precisa. Lei de sociedade. Lei de sociedade, livro dos espíritos. Por que a gente precisa, né? Por que a gente passa por isso tudo? Eu lembro da Rosália falando no podcast que o Matheus participou. Ela falou assim, eu não nasci mulher para passar pelo machismo. Eu não nasci uma pessoa preta para passar... Ou foi você que falou isso? Acho que foi a Rosália. Eu não nasci uma pessoa preta para passar pelo racismo. Eu não nasci mulher para passar pelo sexismo. Eu não nasci nessas condições para passar por isso. Eu nasci para lutar contra isso, para criar sociedades igualitárias. Mas eu nasci também para que as pessoas somem nessa luta comigo. Porque simplesmente você falar assim, essa luta não é minha. Muito obrigado. Eu estou aqui super de boa, estou aqui com o meu carro do ano, estou com minha casa pronta, com minha família estruturada, com meu cachorro dentro de casa, minha esposa, meus 2 filhos. E agora a luta é de vocês. Vai lá. Vai na paz de Deus. E aí, o que você está fazendo com isso tudo? O que você faz com as possibilidades da sua vida nesse momento? Com as situações de privilégio que você está inserido? Porque sabe uma coisa que eu acho que é muito engraçada? A gente faz muito isso no movimento espírita. Toda vez tem um exercício que é clássico em Comerge, que é escreva um defeito, escreva uma qualidade. Quase todo ano tem gente assim, passa um papelzinho e fala assim, escreve um defeito seu. A gente vai colocar sempre os mesmos, que eu acho que está no próximo slide. Orgulho ou egoísmo, vaidade. A gente nunca vai falar que é racista. A gente nunca vai escrever assim, sou racista. A gente nunca vai falar assim, sou um homem machista. Falou assim, eu tenho questões pessoais com pessoas PCDs. A gente nunca vai fazer essas pontuações ali, porque isso é pesado. Porque a gente não quer assumir que a gente tem essas condições. A gente quer fingir que a gente está tudo bem. Falou assim, eu só tenho meu orgulho. E é através do orgulho e do egoísmo que a gente não vai largar nossas situações de privilégio. É através do nosso orgulho que vai falar assim, não, gente, desculpa, mas... Quer ver um ponto de egoísmo que a gente nem percebe? É quando a criança vai para a escola, que você pega ali o lápis dela, escreve o nome em todos os lápis e fala assim, se você voltar sem um lápis desse daqui, eu acabei de comprar, você apanha. A criança já vai para a escola com medo e não quer emprestar para ninguém. Porque se ela some um lápis, ali ela vai chegar em casa e vai falar assim, peraí, você perdeu um lápis que eu acabei de comprar. Existe uma questão, tipo assim, não estou falando das crianças, porque tem crianças desligadas e vai perdendo tudo, né? Mas a gente já começa a colocar, tipo assim, isso é seu e de mais ninguém. Você não pode emprestar isso. E é aquela criança que não aprende a emprestar brinquedos, a conversar com o outro. A gente começa a praticar o egoísmo desde muito cedo. É no processo educacional real, assim. E essa pergunta aqui, para a gente caminhar para o nosso fechamento, existe em nossa sociedade contemporânea... travou a língua, né? Existe em nossa sociedade contemporânea, pós-colonial, a igualdade de direitos sociais? Essa reflexão é pessoal e você deve se perguntar isso. Eu acho que está tudo bem no momento presente, ou seja, já convivemos com a liberdade que o princípio da reencarnação funda. Pode passar, Matheus. E o cristianismo? Onde que ele se encaixa nisso tudo? Aonde que nós, quanto espíritas, quando a gente conversa, se encaixa nisso tudo? Pode passar. Martin Luther King tinha uma frase que falava assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E aí tem um movimento que eu acho que a gente precisa valorizar, que é o fato de todos nós estarmos aqui no dia de hoje. Todos nós termos acordado, 8 da manhã, saído de casa, pegado ônibus, pegado Uber, correndo para cá, para participar desse encontro,
é um primeiro movimento para onde a gente vai começar a entender que eu não posso me silenciar. Teve uma vez que me convidaram para um estudo, que falaram assim, Igor, você pode dar um estudo aqui para a gente? Na época do online ainda. Falei, quando? Falou assim, é quinta-feira. Falei, que horas? Falou assim, 7. Falei, 7 horas tá ótimo, né? Mandei lá os dados, não sei o quê, mandei foto, aí mandaram a arte, né? 7 horas. Aí um dia anterior a moça mandou assim, Igor, tudo certo para amanhã? Eu falei, tudo. Ela, a gente vai abrir a sala às 6h30. Se você quiser já tá lá. Eu falei, não, tranquilo. Ela falou assim, olha, se quiser acordar um pouquinho antes para tomar um café, alguma coisa, eu falei assim, acordar? Ela falou assim, é. Eu falei assim, não, vou acordar porque é 7 horas. Ela falou assim, 7 da manhã. Eu falei, gente, ninguém estuda 7 da manhã doutrina espírita. Ela falou, não, é 7 da manhã. Eu falei, gente, não tem como. 7 da manhã eu não estou nem acordado. Só que já estava divulgado, já estava tudo. Eu falei, gente, 6h30. Daquele dia em diante, eu levo muito em consideração as pessoas que acordam cedo para qualquer atividade espírita, gente. 6h30 da manhã, eu estava de pé para fazer um estudo, que eu estava ali, eu acho que me sentindo desdobrado. Era meu espírito falando, porque eu não estava presente. Era só o corpo. Sabe aquele negócio de corpo presente? E fui falando, eu falei, gente, a gente tem que valorizar muito quando a gente assume um compromisso, independente do horário, mas de sair de casa e vir ao encontro da doutrina espírita. Vir ao encontro de observar e estudar temas, porque isso tira a gente do movimento de silêncio. Silenciar é como o pastor Henrique Vieira falou no anterior, que é a gente fingir que nada disso está existindo. Eu estava vindo para cá hoje, quando eu estava passando ali na Avenida Brasil. Gente, eu mudei há pouco tempo para o Rio. Então, eu passei na Avenida Brasil, né? Da Tijuca para cá, passa. Cara, me veio uma música na cabeça do Chico Buarque, aquele Gente Humilde. E ele vai falando, tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente. E aí no finalzinho ele fala assim, e aí me dá uma tristeza no meu peito, como um despeito de eu não ter como lutar. E aí eu peço a Deus por minha gente, que é gente humilde, que vontade de chorar. Porque eu estava vindo para cá, e tem tantas pessoas em situação de rua, que em algum momento a gente vai naturalizando algumas situações. As pessoas em situação de rua, piadas com colegas de trabalho, seja pela sua sexualidade, seja pela sua raça, seja pelo seu gênero. A gente em alguns momentos vai naturalizando isso. Isso vai se fazendo parte da estrutura. A gente fala assim, não, mas não tem problema, foi só uma piada. Ah, aquela pessoa ali, infelizmente, eu não tenho o que fazer. E aí a gente passa. E esse não tem o que fazer, isso vai se tornando banal, a certa medida, né? A gente não tem o que fazer e passa. A gente não tem o que fazer e passa. Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Fala assim, mas a gente tem celular, liga para a polícia, sabe? A gente tem algumas coisas porque a gente não pode mais se silenciar. E aí é o que eu estava falando, qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. O Lázaro Ramos, e aí se eu estiver errado, você pode até me corrigir, amigo, espero que seja ele, falou assim, não é que os casos de racismo aumentaram nos últimos tempos, é que agora a gente consegue filmar eles, que agora a gente consegue registrar eles. Então, tipo assim, ai, nossa, mas agora tem muito mais. Falou assim, não é que tem muito mais. É que agora as pessoas estão entendendo o que é racismo, as pessoas estão entendendo o que é sexismo, machismo, e conseguem filmar esses atos, para comprovar que elas não estão inventando. Porque a gente ainda tem uma questão da gente não acreditar quando as pessoas vêm falar até a gente. Então as pessoas vêm reclamar e falam assim, olha, eu passei por uma situação dificílima aqui. Eu falo assim, tá, mas o que você falou para ele? Aí você fala assim, cara, a pessoa acabou de vir chorando para você para relatar um caso e você pergunta o que ela disse antes para justificar aquilo que o outro disse. Isso é um princípio de acolhimento, mas que eu vou falar no segundo momento. Pode voltar, amigo, senão a gente vai passar para o outro. E aí eu vou encerrar com uma história que é para a gente ter na cabeça, que é... Durante minhas formações, eu sou uma pessoa, gente, eu sou muito estressado, pode não parecer. Eu era muito estressado, muito estressado. Eu era uma pessoa que eu era grosseiro quando eu era mais novo. Minha mãe fala que eu melhorei muito depois da mesa mediúnica. Falei assim, nossa, mudou a pessoa. Mas tiveram obviamente, outros movimentos que a vida bate na gente. Porque minha mãe era igual a Xuxa, né? Ela falou assim, anti-bater. Ela nunca bateu. Ela sentava e conversava, que a gente chorava até pedindo para ela parar de falar. Aí ela falou assim, me bate. Ela falou, não bato. E aí tem
Fui fazer uma piada, esqueci o que eu tava falando. Era aí, dar volta no pensamento da mãe. Gente, eu esqueci completamente. Ah, tá, lembrei, da minha comunicação. Porque no segundo momento eu quero falar sobre isso, quando a gente voltar. Eu estudei para poder trabalhar no movimento espírita também, no atendimento fraterno, a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela tem um princípio de escuta total e acolhimento total, que é ouvir com caridade, falar com caridade, tratar com caridade. E aí tem uma história que a gente estuda, isso tudo eu estudei dentro do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do qual eu fui voluntário. E aí tem uma história que é a seguinte história, que vai ficar como reflexão para a gente voltar depois. No meio da Mata Atlântica, existia um macaco que sempre estava pulando de galho em galho. Todos os dias o macaco pulava, pulava, pulava. E certo dia, quando ele estava passando perto do rio, estava aquela água ali correndo, correndo, mas de uma forma tranquila. Ele viu um ser lá dentro fazendo assim, ó, dentro da água. Ele falou, meu Deus, o coitado está se afogando. Está ali se debatendo dentro da água. E o peixinho nadando. Então o macaco ele vai pulando rápido de um galho para o outro. E ele entra num galho que está quase próximo da água. E quando o peixe vem, ele faz assim, ó, puf, e joga para fora da água. Quando ele joga para fora da água, o peixinho começa... E ele fala assim, está cheio de frio, coitado. Já sei o que eu faço. Vou esquentar ele. Catou o peixe, botou embaixo do braço e levou para a casa dele e dormiu. Quando ele acordou, o coitado do peixe estava morto. Ele olha para o peixe e fala assim, pelo menos eu fiz minha parte, mas o coitado com certeza morreu porque ninguém parou para ajudar ele antes. E aí o peixinho estava lá desencarnado. Essa reflexão a gente continua depois, no próximo momento. Aí Carlinha vai apresentar pra gente. O objetivo, galera, é a gente resumir basicamente, muito brevemente, qual foi o que a gente conversou, tá bom? E tanto a história, né, o caso, quanto também o que foi conversado, beleza? Gente, a história do grupo 1 aconteceu em que os jovens tiveram, uma situação... é melhor. A idade já está dando, né? Já pesa. Então, assim, aconteceu com 2 jovens confraternistas negros que foram barrados para subir no alojamento, enquanto outros, que eram brancos, não tiveram o mesmo tratamento. Então, foram tanto para a ida do alojamento, quanto para a ida ao banheiro. E aí, né, essa situação aconteceu com um trabalhador específico, né? E aí, até que, inconformados com a situação, né, que estava se repetindo no dia seguinte, chegaram até a trazer o problema. Então, como é que a gente lidou com essa situação? O que você faria, qual a melhor forma de lidar com essa situação? Então, a gente discutiu amplamente, eram várias pessoas. Aqui no nosso grupo tinham... vários representantes de segmento dos trabalhadores, atendimento fraterno, facilitador de estudo, alojamento, que foi o caso, né? E aí a gente começou a discutir, isso aqui é a anotação da aula, o que você faria, né? Então a gente observaria antes de falar, né? Chamaria, iria acolher melhor esse jovem, para que a gente refletisse sobre a situação que ele vivenciou, conversaria, em particular, com o trabalhador, né, para que assim, né, ele compreendesse melhor o problema. Mas a gente também problematizou bastante, de conhecer quem é esse público que vai chegar até a Comerge através do levantamento das fichas que são feitas na inscrição, quem é esse público que nós vamos atender, para que a gente possa planejar nossas atividades relacionadas a esse atendimento do público que, né, passará a trabalhar ali durante o evento, acolher e apoiar, né, esse jovem, né, mas também levar essa situação aos coordenadores,
né, e aos trabalhadores envolvidos. Aí, por exemplo, no caso de nós, atendimento fraterno, né, faríamos toda aquela abordagem daquela parte espiritual, né, para que assim todas essas questões, a espiritualidade assim, ela é bem pontual. Quando o jovem abre a página, é justamente naquilo que ele precisa ouvir, para que assim todas essas questões que a gente está vendo ali no presente ali, né, também ele reverbera do outro lado. Trabalhar os processos inclusivos e de acolhimento desse jovem e assim conhecer melhor esse público, acolher, trabalhar para que a evolução do caso seja resolvida até a compreensão de todas as partes, porque muitas vezes esse trabalhador ele não foi, né, devidamente treinado, ele não tem às vezes a consciência daquilo que ele vem fazendo e reproduzindo ao longo da sua vida, da sua trajetória, e de repente com aquele momento também de acolher esse trabalhador, ele vai passar a ter uma atitude melhor. Não sei se o grupo quer falar algo a mais. O nosso caso foi de grupos de amigos, né, que estavam se sentando separados, né? Maicon e seus amigos do Serviço de Assistência Social do Centro andam juntos durante os horários de intervalo. E durante a Comerge, o Fernando e seus amigos da Mocidade andam juntos durante os horários de intervalo. Então, assim, tinham grupos de filhos de facilitadores, né? E o grupo do pessoal que era do Serviço de Assistência Social. Então, uma dos trabalhadores lá notaram, né, que tinha essa segregação, né? E aí foi nas perguntas, né, o que a gente faria, né? E aí a gente, numa conversa, a gente trouxe a ideia de justamente fazer o que foi feito aqui, né? Por exemplo, uma das ideias é separar pela cor, fazer com que tenha uma certa variedade num grupo, né? E aí a gente pensou, mas só no estudo poderia acontecer isso? E aí, como ele diz aqui na história, por exemplo, né, no intervalo, né, que o intervalo é onde a gente fecha as panelas, vamos dizer assim, né? E aí foi dada uma ideia, que eu acredito que foi aceito, né, pela galera, da gente, por exemplo, fazer uma mesa, né, várias mesas no caso, e colocar pessoas nessa mesa de, às vezes, centros diferentes, para conversarem, né? Tentar essa interação. E aí surgiu um problema, porque assim, eu até brinquei, eu falei, gente, se vocês me colocarem em qualquer grupo, eu vou falar pra caramba, e vou puxar assunto, vou cavar ali, vou procurar um tema para a gente conversar, né? Mas eu sei que nem todo mundo é assim, como eu, né? É extrovertido que fala. Então, assim, pensamos, né, na situação da gente colocar ideias, temas, para mediar uma conversa, uma troca, facilitar uma troca entre esses grupos. Foi isso. Tem mais alguma coisa? E também, na situação colocada, o problema dos grupos segregados foi observado por um trabalhador de uma das comissões. Então, a gente também colocou como a comunicação entre as comissões, né, uma vez que você observou um problema, você não deve guardar para você. Aqui na situação, uma amiga comentou com a outra, né, se eu não me engano. E aí a gente colocou que essa pessoa deveria sair da comissão dela, conversar com todos os organizadores e que o trabalho de criar essa interação de todos seria de todas as comissões, né? De você observar um problema, você levar para todo mundo, para que todos possam colaborar através de estratégias como uma colocada, né? De cada dia diferente, as pessoas sentarem em locais diferentes para almoçar, ter temas colocados na hora do almoço para que elas interagissem, para que esse contato possa criar mais uma empatia entre as pessoas. E aí quebrar aquilo que às vezes está lá dentro que a pessoa não percebe, de se afastar do outro, né? Acho que foi isso. Alguém mais quer completar?
Só pontuar uma coisa interessante. Na escrita do texto, genial, só falava assim, tem fulaninho, filho de trabalhador, e ele se inscreveu para a Comerge. Aí tem fulaninho Y, assistido da casa, né, que é o termo que a gente geralmente usa, se inscreveu para a Comerge e foi. E aí depois ele só fala que tem panelinhas na Comerge, e que tem o recorte específico de brancos e pretos. Mas não falou quem era quem. E a gente já sabia quem era, né? A gente deduziu quem era, né? Ou seja, né? De ficção não tem nada dessa história, né? Lógico, todo mundo aqui sabe, eu imagino. Então, esse incômodo precisa ser grande o suficiente para a gente se mobilizar, né? Essa questão. E muitas das coisas que a gente conversou partiram geralmente de que, até é um movimento meio que, entre aspas, natural, de, por exemplo, as pessoas da própria casa às vezes se reunirem em grupo e tal, porque já se conhecem e tal, enfim, já tem afinidade. Mas esse tipo de recorte é perigoso, né? A Comerge não devia ser um espaço para isso, né? A gente tem que oferecer, ela estava muito bem falando, oportunidades reais de troca e que essa troca de alguma forma seja duradoura, né? Não seja tipo só aquela troca ali na hora e depois segue as panelinhas, né? Tá, vamos lá, eu falo, tudo bem. O grupo 3 ficou com o caso seguinte, uma ofensa racista foi proferida por um confraternista para outro. O jovem ficou nervosa com a situação e saiu da sala chorando. O facilitador, que estava sozinho na sala, não sabe se vai atrás ou se deixa os demais adolescentes sozinhos na sala ou se permanece para ficar com o GFE a fim de não causar dispersão. Então o facilitador resolve sair e dar de cara com você, trabalhador, que estava passando pelo corredor para levar o lanche dos GFEs. E aí o que você faria? Tá? Então aí a gente debateu bastante. A gente não propôs nenhum tipo de atividade, assim como os grupos estão falando, assim, do que fazer, faz isso. Não, a gente debateu bastante, assim, como todos nós somos trabalhadores, né, evangelizadores, frequentamos, de alguma forma, a casa espírita, né, atuamos em algum tipo de trabalho, nós temos alguma bagagem para lidar com esta situação, né? Seja ela uma ofensa racista ou seja qualquer tipo de ofensa, né? Então, naquele momento, a ajuda deve ser feita imediata, né? Botar o lanche ali e procurar ajudar da melhor forma possível, né? Seja com os jovens ali naquele momento, seja com o facilitador, né? Procurar dando o amparo necessário, né? E a gente, esse ano, né, a gente até estava falando ali, né, sobre isso, a gente tem um tema bastante desafiador, né, para esse ano, né? Trabalhar com diversidade é um desafio para todos nós, né? Nós já viemos aí de alguns anos, assim, né, tendo as questões da diversidade, né? Então precisamos aprender um pouco mais, né? Sinal de que precisamos estudar um pouquinho mais. Então, vamos nos preparar, né, para isso, para lidar com isso, seja estudando internamente, né, seja trabalhando nossas questões internas, né, porque a última Comerge nós já havíamos, né, alguns jovens, né, lá com a inscrição de transgênero, né? Outras questões que a gente já tinha, né, experienciado. Então, que a gente possa
enxergar isso com outros olhos, né? Porque os jovens, né, jovem com jovem, ele vê isso e ele encara de uma forma ok, né? A gente, nós, muitas vezes é que encaramos de uma forma não ok, né? Então, cabe a nós, né, nós, os troncos velhos, trabalharmos isso de uma forma, né, interior, né, nosso interior de uma forma melhor. Fala do Sérgio? Ah, sim, a gente, esse ano a gente vai ter uma inscrição até renovada, né, com adendos da lei, para evitar certos tipos de situações, né, de preconceito. Novas normas vão estar ali inseridas na ficha de inscrição. Então, aguardem aí inscrições novas para a próxima Comerge. Então, a nossa situação era que 3 jovens confraternistas, né, chegavam aflitos para relatar uma situação, no qual o facilitador do Centro de Interesse sobre Mediunidade tinha dito que a doutrina espírita é superior às religiões de matriz africana, porque estas praticam a mediunidade sem estudo. Enfim, aí tem aqui as frases ditas, né, pelo facilitador do Centro de Interesse. E os 3 jovens contam a situação inconformados e jogam a responsabilidade para você, né? Então, colocam ali a bomba, jogam a bomba no teu colo para você. E aí, o que você faz, né? A primeira coisa que a gente fez foi discordar desse facilitador, tá? De que a doutrina espírita é superior às religiões de matrizes africanas. A gente conversou sobre isso, todo mundo concordou, né? Que isso era uma inverdade. Mas o grupo ele ficou muito conversando muito sobre a forma que a gente lidaria, né? Porque são as perguntas daqui de baixo. Então, o que você faria? Qual a melhor forma de lidar com essa situação? E a gente ficou conversando, né, sobre o primeiro momento, que eu acho que do imediato, né? Então, o que a gente faz de imediato? Como que a gente vai acolher esse jovem, né? E aí nós tiveram 2 propostas, na verdade, né? Algumas pessoas do grupo colocaram que o primeiro acolhimento seria conversar com o jovem, né, ouvir ele, acolher naquele primeiro momento. E a gente também teve a proposta de levar esse jovem para o atendimento fraterno, para o acolhimento ser feito lá no atendimento fraterno, né, pela galera que está lá. E a gente propôs essas 2 coisas. E aí, depois, a gente estava pensando sobre como resolver essa situação com o facilitador, né, lá do grupo de mediunidade. E a gente estava falando sobre uma coisa que aquele grupo também falou, né, sobre a comunicação entre os trabalhadores, né, que isso é uma coisa que a gente deveria ter como meta de melhorar essa comunicação entre os trabalhadores. Então, a gente, né, falar mais com... o que incomoda a gente ter, né, esse ímpeto de ir conversar com a pessoa e sermos melhores ouvintes também sobre os erros que a gente comete, né? A gente falou que todo mundo comete erros, né, que a gente não deveria cancelar esse facilitador, né, porque ele fez essa fala e tudo mais. E a gente conversou basicamente sobre isso. A gente falou muito sobre acolhimento mesmo, acho que foi a coisa que a gente mais falou, sobre como a gente deveria lidar com esse jovem, né, nesse primeiro momento. Grupo 5, parabéns pelo case, quase deu guerra no grupo. Vamos lá. Fátima, uma mulher negra que trabalhava uns 10 anos já na Comerge, foi convidada a integrar a coordenação de comissão de estudos naquele ano. Roberto, um homem branco, ele já era da comissão de estudos, ficou incomodado com essa notícia aí. E ele fez uma alusão do emprego da Fátima, a empregada doméstica, e sugeriu para que ela fosse para a comissão de serviços gerais ou alimentação, porque está faltando trabalhadores nessas comissões. Dito aqui que é verdade que estava faltando realmente, tá? A Fátima não ouviu esse comentário, tá?
que o Roberto fez discretamente após o fim dessa reunião. Mas Paula, que era dos serviços gerais, ouviu, tá bom? Dito isso... É porque a gente pensou muito, né, que a gente teve até alguns embates de diferentes abordagens. Qual seria, primeiro, a melhor maneira de tentar entender o que motivou esse comentário, se ele realmente vem de um lugar de um preconceito ou só de um preconceito intencional, né? Porque o preconceito ele há, independente se há intenção ou não, independente da fala. Então, a nossa maior discussão foi entender se essa fala, onde há, de fato, houve uma conotação racista, se ela foi de um lugar intencional ou não, se essa pessoa percebe a ambiguidade na fala dela, o problema na fala dela. Se isso parte de uma boa intenção de ajudar, se ela percebe essa ação ou não. E a nossa maior discussão foi, primeiro, como abordar isso, né? Como entender por que desse incômodo, dessa solicitação desse trabalhador, se isso parte realmente da questão da necessidade do polo, da necessidade desse trabalhador, ou não, se isso é uma problemática dele, se há algum outro motivador a esse comportamento, e como seria a melhor maneira de abordar isso, como lidar com essa questão. Se a gente conversaria diretamente com ele, se levaria para a coordenação, qual seria a melhor maneira de lidar para que não houvesse um atrito, para que não houvesse ninguém se sentindo atacado, que apenas a situação pudesse ser contornada da melhor maneira. Isso, aí foi decidido que a gente falaria com... A gente entrou num consenso de que a gente tentaria, no ato do momento, a gente levantaria o questionamento do porquê esse incômodo, porquê essa solicitação, para tentar entender. Mas que a gente levaria a questão para a deliberação da coordenação, para que justamente não fosse uma situação que houvesse parte do nosso julgamento individual, para que a coordenação em conjunto pudesse avaliar a situação, se ela julgasse necessário, chamar os dois para uma conversa, tentar entender, tentar intervir da melhor maneira possível, atender da melhor maneira para que não houvesse atrito, para que pudesse entender e atender a solicitação de ambos os lados, nem que para uma que se sentisse atacada, pudesse se sentir excluída, nem para que o trabalhador que soltou esse comentário se sentisse também atacado ou criticado de maneira direta, mas que a situação pudesse ser resolvida da melhor maneira. E agora, como que já resumiu praticamente tudo, a Fátima recebeu essa mensagem de alguma forma, né? Na verdade, como se ela soubesse disso, como que ela se sentiria? Uma vez que esse comentário chegasse a ela, como ela se sentiria? A gente entende, né, que ela se sentiria sensibilizada, né? Porque, independente do contexto, talvez não fosse um comentário muito legal de você saber que esse comentário parte de alguém, que há esse levantamento, né? Porque é uma questão, e que a gente entende que seria a melhor forma de agir nesse caso seria justamente questioná-la sobre qual seria a vontade dela. Porque, novamente, ela tem uma escolha entre qual coordenação ela quer trabalhar. Ela recebeu um convite, mas a escolha de ir ou não, aonde ela se sente mais confortável, onde ela se sente mais útil, é uma decisão que sempre parte dela. Então a gente entende que o melhor a fazer nesse caso seria consultá-la, dar a ela a opção de escolha, dar a ela um espaço de voz para que ela se manifeste. E como que a comissão poderia ajudar nessa forma? E a maneira que a nossa comissão poderia ajudar, a gente entende que seria, novamente, tentar, de uma maneira o mais pacífica possível, levar isso para a coordenação geral, expor esse caso não de uma maneira acusatória, mas de uma maneira que a gente pudesse avaliar, não com julgamento individual, mas que a coordenação pudesse avaliar de que maneira pudesse intervir. E que conscientizar isso para que outros cenários parecidos não viessem a acontecer. Só uma pequena observação. Muito bom, adorei isso, adorei mesmo, porque a gente tem que estar atento de que serviços gerais e cozinha, alimentação, não é para ficar tomando conta de quem as outras pessoas não querem suas comissões. E isso acontece. Tá? Então, a gente tem que estar alerta a isso. No caso, né? Ah, não quero ela aqui porque eu não quero trabalhar com ela. Ah, manda para os serviços gerais. Manda para a cozinha. Né? Não pode. Não pode, não. A pessoa tem que estar atenta. Não dá para fazer isso, não, gente. O jovem está dando trabalho.
O jovem está dando trabalho lá no GFE. Manda para os serviços gerais, gente. Vamos dar um jeito nele. Manda para os serviços gerais. Manda ajudar lá na cozinha. Pode não, gente. Pode não. Pode não. Seja branco, seja preto, seja pardo, seja colorido, amarelo, qualquer cor. Não pode. Vamos nos ajudar. Vamos saber pedir ajuda. Vamos saber conversar. O que falou, os trabalhadores têm que estar mais atentos às situações e aos próprios trabalhadores. A Comerge é um espaço não só para os jovens, mas, em primeiro lugar, para que a gente esteja unidos, para um não atrapalhar o trabalho do outro, a gente se ajudar. É isso. Eu gostei muito disso aí. Voltei para fechar. Vocês lembram da história do macaco do peixinho? O macaco, ele fez o quê? Ele acolheu o peixinho. Ele não acolheu, ele não fez o que ele gostaria que fizessem com ele. Se ele tivesse caído na água, ele queria que fizesse o quê? Me tira da água, me esquenta ali, ó. E faz o que eu quero que seja feito, que eu acho que é o melhor para mim. Às vezes a gente não vê a necessidade do outro. A gente vê a nossa necessidade. Então, o que é importante para mim nesse caso? O que eu gostaria que fosse feito para mim? Como diria minha avó, a gente não calçou, como que é? Calçar o sapato do outro, que a gente vai sentir que está apertando. Às vezes a gente não consegue. Então, quando Jesus fala para a gente amar o próximo como a ti mesmo, é você se colocar no lugar do outro, mas acolhendo no sentido de o que você precisa, me fala você o que você quer. E às vezes a pessoa não vai saber te responder. E quando ela não souber, só esteja ali presente. Porque às vezes a gente está querendo dar muita resposta para coisas que não precisam de resposta. Elas precisam de amor e de acolhimento. E aí tem um princípio chamado comunicação não violenta, que eu falei com vocês. E eu vou ser super rápido, em 10 minutos, porque vocês vão depois entrar no YouTube, digitar lá comunicação não violenta. Vai ter esse audiolivro inteiro e uma palestra do Haroldo Dutra Dias. A comunicação não violenta é uma metodologia em 4 pilares, que ajuda a gente, como a gente vai se comunicar com essa pessoa de maneira que ela não sinta, por exemplo, se eu falo para o trabalhador que falou assim, olha, eu prefiro que a fulana fique na outra comissão do que nessa daqui. Aí você vira para ele e fala assim, racista, você é racista. E a pessoa fala assim, peraí, e aí começa a tremer e sai da casa espírita sem nem ter tempo de conversar com ele. Ou no outro caso, do grupo 4, da pessoa que falou que religiões de matrizes africanas são piores, você fala assim, você está errado. Aí a pessoa fala assim, nossa, espera aí. Isso são princípios de comunicação violenta. O que isso significa? Que às vezes a gente aponta o dedo e a gente coloca determinações nas pessoas, como palavras como sempre, como nunca. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, você sempre chega atrasado, cara. Às vezes parece que é um jeito muito prático de falar, mas é um jeito violento, porque você determina que aquela pessoa nunca está no horário. Então, palavras como sempre, como nunca, como todas as vezes, tudo que seja repetitivo e que demarque posições, são palavras que estão num princípio de violência. Quem fala isso é Marshall Rosenberg, esse psicólogo, e ele desenvolve isso muito baseado em escritos e entendimentos de Gandhi. Vou só fazer uma pausa, que eu falei isso que eu ia comentar com vocês. Eu estava comentando com um grupo que estava lá na frente, falei até com a Catinha. Depois, quando vocês estiverem saindo, vocês olhem no portão verde, daqui da Casa Espírita mesmo. Existe ali na frente um símbolo adinkra. Símbolo adinkra é um símbolo... Eu vou até pegar aqui para não falar errado, que o Matheus me perguntou, eu falei assim, cara, eu vou falar aqui certinho. Símbolo adinkra é um símbolo pertencente ao povo Ashanti, que agora se localiza nos países de Gana, Burkina Faso, Togo, na África Ocidental. O que isso significa? A galera tinha uma tecnologia ancestral de adinkras, que são símbolos que representavam pensamentos, ditados. E existia um chamado Sankofa, que você já deve ter visto, que é um pássaro que fala sobre buscar aquele que está lá atrás. Então, é uma retomada da sua ancestralidade. É entender que ancestral é vivo. Aquele que veio me ensina alguma coisa. Então, é a gente aprender com os nossos mais velhos.
É a gente aprender com quem já veio antes, com quem já faz Comerge há 20 anos, observar o que essa pessoa faz, entender o que essa pessoa faz e caminhar para frente, né, obviamente. Então, se vocês depois, quando vocês estiverem saindo, vocês vão observar que no portão de vocês tem tipo um coração. Os escravizados, quando vieram para o Brasil, esse povo da África Ocidental, eles trouxeram essas simbologias e começaram a representar isso, porque quem era ferreiro, quem era construir efetivamente, eram essas pessoas, e elas começaram a disseminar esses símbolos. E tem aqui no portão de vocês um símbolo africano que retoma a ancestralidade, que nada mais é do que a gente estudar Kardec e entender que ele veio antes. Nada mais é do que entender que eu estou aqui hoje em dia porque minha avó, ela lutou muito para ser quem ela é e para trazer a minha vida, a vida da minha mãe, a vida enfim, é aquele que veio antes e que galgou eu, Igor, hoje em dia, poder uma pessoa preta estar aqui palestrando. Dito isto, fechei parênteses. Observação. O que é observação na comunicação não violenta? Eu vou observar os fatos sem julgamento. Quando chega um jovem para você e fala assim, olha, não gostei do jeito que ele falou. Como, por exemplo, o caso 4, que é o que está mais vivo na minha cabeça, que é o grupo que eu estava. O que a gente observa? O que aconteceu nessa situação? Fala para mim de novo. Que eles chegaram aflitos, né? Porque o evangelizador havia dito que a doutrina espírita era mais evoluída que as religiões de matrizes africanas. E aí ele jogou a responsabilidade para cima daquela pessoa a primeira pessoa que ele encontrou ali no corredor, sei lá. Se um jovem chega para você e fala assim, olha, acabou de ter uma falha equivocada aqui do facilitador. O que vocês estão observando? Qual é o primeiro pensamento de vocês? O jovem chegou correndo e falou assim, olha, não dá para ficar nesse grupo de estudo não, o facilitador ele só fala besteira. Ela falou que é correndo direto na catinha. Ele se sentiu ofendido. A gente está observando alguns fatos. Por que é importante a gente entender que é observar sem julgar? Porque às vezes quando o facilitador ou quando o evangelizando, o confraternista chega falando alguma coisa, a primeira coisa que a gente já faz é falar assim, não, mas o outro está errado, não podia ter falado assim não. Você nem terminou de ouvir, eu falo assim, não, mas o que você falou para ele ter falado isso para você? A gente, antes de observar a situação, a gente julga a situação. Então, observar a situação é entender o que aconteceu ali. Me fala você e eu vou te ouvir nesse momento. Para a gente partir para um segundo ponto, que é sentimento. Isso aqui é uma linha dupla, tá? É entender o que a pessoa passou e o que eu passei também. Porque, ao partir do momento que eu estou envolvido nisso, o princípio de comunicação a comunicação ela existe a partir do momento que duas pessoas estão ali praticando interlocução. Ela fala, eu escuto, ela fala, eu escuto. Então, a pessoa falou, você está observando. Segundo momento, que sentimento isso está despertando? Por que é importante pensar em sentimento? E entender quais sentimentos são gerados com base na observação. Por que sentimento é importante? Porque a gente não sabe o que a gente sente. A gente só sabe, fala assim, hoje, no dia de hoje, como vocês estão? E muito feliz. Eu estou com raiva, estou triste. Acabou aí. A gente só sabe falar que está feliz, com raiva ou triste. Preguiça. A gente é muito raso nos nossos sentimentos. A gente não sabe falar quando está frustrado, sentindo uma angústia, ou quando eu estou meio preguiçoso. Sabe, a gente desenvolveu um pouco mais para entender as minúcias dos sentimentos que existem. E por que isso é importante? Porque quando acontece algum fato, isso me gera um sentimento. Esse jovem que chega para a gente, ele pode estar muito triste, ele pode estar angustiado, assim como ele pode estar com muita raiva e não está demonstrando. Então, entender esse sentimento e nomear ele para a gente e para o outro é importante. Você não vai dizer o que o outro está sentindo, mas você vai perguntar para ele, falar assim, tá, mas como que está seu coração nesse momento? O que está acontecendo com você? Me fala de você, me fala o que está acontecendo, me conta, conversa comigo. Para no terceiro momento, a gente, olha, necessidade. Comunicar suas necessidades. Exercício prático. Quando você marca um encontro com alguém, você marca às 19 horas, essa pessoa chega às 21, você fala, é porque eu estou dando um caso real aqui que é que eu errei o horário. Você vai observando o fato. O que era? Eu errei o horário e ao invés de chegar às 19, eu cheguei às 21.
Sentimento que gerou muita raiva, que a pessoa estava lá esperando aquele tempo todo. A necessidade. Qual era a necessidade que aquela pessoa tinha? Que eu chegasse no horário combinado. A pessoa vai falar isso para mim, ela vai chegar para mim e falar assim: Igor, tô vendo que você chegou atrasado, fiquei com muita raiva e eu precisava que você chegasse no horário. Ninguém vai falar assim. Ninguém vai chegar com essa calma toda depois de 2 horas de atraso. Você vai falar assim: pelo amor de Deus, eu tô indo embora agora, você vai ficar sozinho aqui e vai perder esse show. Eu falo assim: não, pelo amor de Deus, já cheguei. Você me falou que era às 19, é 21. Eu fiz isso, era um show da Maria Bethânia, eu errei o horário. Falei para a pessoa que era 19, era 21. Eu cheguei no horário do show e a pessoa estava lá 2 horas me esperando. Ela foi embora e eu fui embora junto, perdi o show. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente não consegue se comunicar nisso daqui. A gente teve uma briga gigantesca, porque a gente não sabe expressar as nossas necessidades. A gente não sabe falar o que a gente precisa. Para a gente chegar no ponto 4, pedido. Realizar o pedido de uma forma clara em vez de mandar. Porque a gente manda nas pessoas. A gente não faz pedido para as pessoas. A gente manda. A gente fala assim: a partir de hoje você vai chegar no horário. Olha, amanhã eu preciso que você chegue nesse horário. A gente não sabe fazer pedido. Falou assim: olha, eu preciso que a partir de amanhã a gente seja mais atento aos horários. Tudo bem? É a mesma coisa que eu estou falando. Só que ao invés de falar assim, você não vai atrasar mais. Sei lá, tentando pensar algum caso real com trabalhador. Marquei a reunião do polo. Vai ter reunião geralzona do polo. Cadê o trabalhador do polo? Já tem 3 reuniões que ele não aparece. 3 reuniões que o trabalhador não aparece. Como que eu vou conversar com esse facilitador, com esse trabalhador? Eu vou chegar para ele e falar assim: olha só, mais uma reunião, primeira advertência, segunda advertência, terceira é falta, quarta você está fora. O que a gente faz? Como está esse trabalhador? Por que ele faltou? Pergunta para ele. Entende o que está acontecendo com ele nesses sentimentos para ele não estar comparecendo nessa reunião. Comunica a necessidade. Falou assim: olha, eu gostaria. Essa daqui é minha necessidade. Essa reunião precisa dos trabalhadores. Gostaria muito que você participasse. Se estiver tendo algum problema, você conversa comigo. A gente pode fazer um estudo de entender. Passa para o próximo, por favor, Matheus, para a gente fechar. Volta aí. Primeiro passo para conseguir entender a situação nesse momento é deixar todos os julgamentos e interpretações pessoais. O segundo passo é mapear os sentimentos provocados pelas situações, como raiva, tristeza, e ao nomear a gente se compromete, compreende-se a sua responsabilidade e não do outro. A necessidade, atente-se em quais requerimentos as emoções despertam em você e, por último, um pedido. O que você precisa do outro? Por que isso é importante para a gente fazer esse exercício? E esse exercício ele não é fácil. O Marshall Rosenberg ele fala que todos nós nascemos do princípio da empatia. Todos nós temos a empatia na gente. Nós somos centelhas de luz. A gente nasceu em imagem e semelhança de Deus. Não é esse corpinho físico aqui de 1,95. É no corpo espiritual. Ele criou a gente com essas centelhas. Então a gente sabe ser bom. A grande questão é que o meio corrompe, né? A gente às vezes fala assim: Igor, eu não consigo. Eu falo: gente, a gente consegue. Na casa espírita, a gente é super bom. Eu estava zoando ali agora no grupo, falando assim: quem nunca ouviu alguém na casa espírita usar a segunda pessoa do singular e do plural? Ninguém fala tu e vós na vida social, gente. Ninguém fala vós, mestre que sois. Você vai falar com seu amigo e fala assim, a não ser que você seja do Pará, que daí você usa conjugando certamente, né? Mas a gente aqui não usa, a gente não fala assim, a gente não fala com frade no dia a dia. A gente não fala farmacopeia espiritual, que doravante, a gente não usa. Porém, na casa espírita a gente sabe falar direitinho. A gente sabe falar pausado. Aí a gente está falando aqui, fala assim, faz a prece. Fala assim, queridos companheiros. Aí a gente acalma, a gente serena. A gente sabe falar. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. A gente às vezes só não quer ouvir ela. Isso é diferente. Mas a gente sabe se comunicar com o outro.
A grande questão é, o dia a dia é muito mais agitado. Só que ele fala que isso aqui é uma prática constante que começa com a gente. Então, a partir de hoje, quando vocês tiverem alguma coisa, começa a ficar irritado, você fala assim, peraí, o que está acontecendo para eu ficar irritado? Que sentimentos está me gerando? E o que eu preciso fazer para mudar? E o que eu vou pedir para mim mesmo? Faz um exercício pessoal, fala assim, o que está me incomodando? Sabe por quê? Tem uma frase de Jesus, que está em Mateus, que diz o seguinte, se ainda nem podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis preocupados com as grandes? Se você ainda não consegue chegar na casa espírita e dar bom dia para as pessoas, por que você quer que amanhã a diretoria seja diferente? Se você não consegue chegar na Comerge e dar um abraço no seu colega, por que você quer fazer ele a roda de conversa com todo mundo e todo mundo tem que ser feliz? Todo mundo tem que cumprimentar, tem que participar, se você mesmo não consegue participar de uma reunião de estudo do seu polo, da Geralzona. Mas no encontro, todos os jovens têm que participar. O jovem tem que chegar lá, tem que se comprometer, tem que falar baixo, tem que participar, mas eu não fui em nenhuma Geralzona. Então, participe e faça o seu mínimo no dia de hoje. Qual é o meu mínimo, Igor? Se o mínimo de vocês é acordar e falar assim, hoje o mau humor não vai me vencer. Eu vou acordar, vou dar bom dia para o céu, vou agradecer mais um dia. E aí eu levanto. É o seu mínimo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se cobra muito, muito, e vai ficando frustrado. E não consegue uma mudança verdadeira. Então, a partir do dia de amanhã, a gente vai falar assim, Igor, meu mínimo para o dia de hoje é entender que a minha casa espírita, quando tem um grupo de assistidos, a maioria deles são pretos. E nenhum deles teve a oportunidade de nunca fazer uma palestra aqui dentro. Eu vou conversar com a minha direção e vou perguntar se a gente não consegue chamar alguém para fazer uma palestra. É chegar... Eu estou dando esse caso, eu falei com o Mateus. Falei, Mateus, ele colocou 5 casos que eu quase vivenciei os 5. A minha última casa espírita, antes de mudar para o Rio, ela tinha 2 grupos de mocidade. Um aos sábados e outro na segunda. Aos sábados, era com a comunidade que a gente atendia, lá em Piratininga. E as segundas, era para a galera que vinha com os filhos para a palestra. Já dá para entender quais eram as características dos 2 grupos. Aos sábados era um grupo majoritariamente preto, que eu acho que eram todos, não lembro de nenhum. E na segunda era um grupo do pessoal que vinha para a palestra. Então eram todos filhos de ali de trabalhadores. E aí uma vez o pessoal me convidou, falou, participa aqui. Eu cheguei no primeiro dia de estudo. O esquema de estudo da segunda-feira era, eles liam um capítulo de um livro e conversavam em seguida. Então ficava todo mundo na mesa, sentadinho, lia o capítulo inteiro, e começava um debate. E o debate estava sendo sobre, como está seu curso de inglês? Porque a professora hoje não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, o livro mesmo passou longe, né? E aí um dia eu fiz a sugestão, eu falei, gente, vamos trazer essa galera da comunidade, vamos juntar aqui na mocidade. E aí trouxemos, só que os evangelizadores que estavam à frente preferiram manter o mesmo esquema de ler um capítulo e debater. Eu, Igor, que estudo, estou terminando meu mestrado, eu tenho zero paciência para ficar 1 hora sentado lendo um capítulo e depois conversar. Preguiça eu tenho preguiça de palestra. Você imagina isso tudo. Então esses jovens começavam, eles ficavam aqui e começou a rolar um conflito. Eu comecei uma segunda graduação, não tive como continuar na mocidade e passou-se 3 meses, as 2 mocidades acabaram. Porque a responsável da mocidade, que era de segunda-feira, ela ia de carro, já levava 5 jovens, não sei o quê. Ela falou que os jovens começaram a reclamar, ela decidiu não ir mais. Com isso, os jovens dela saíram, não tinha mais ninguém para tocar, a outra coordenadora estava ali sozinha tentando ainda, os outros jovens também saíram. Uma mocidade de 15 pessoas se extinguiu em 3 meses, simplesmente porque a gente tentou juntar esses 2 grupos e não tivemos uma consciência pedagógica de como realizar isso. Dito isto, a gente precisa entender como a gente se comunica com o outro e como a gente se comunica consigo mesmo. O pastor Henrique Vieira tem essa frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: otimismo é olhar para todas as evidências e achar que alguma pode dar certo. O pessimismo é olhar para todas as evidências e achar que nenhuma vai dar certo. Mas a esperança é olhar para todas as evidências, achar que vai dar errado e ainda assim você insiste. Então, que nós possamos ter cada vez mais esperança na modificação. Kardec já veio, Paulo de Tarso já veio,
toda a espiritualidade já trabalha com a gente, fala com a gente. A grande questão é que às vezes a gente não tem esperança na mudança. A gente precisa ter esperança porque as coisas estão dando errado, a gente vê que está dando errado, mas às vezes a gente desiste. E a gente às vezes desiste muito fácil. Então que hoje a gente possa fazer o nosso mínimo, que é sair daqui e pensar o que eu consigo mudar. O que eu consigo mudar na minha realidade, na realidade de quem está aqui dentro. O que eu consigo fazer de diferente. E a partir do que eu consigo fazer de diferente, o que eu vou fazer depois disso. Para a gente não simplesmente, mais uma vez, desistir dos percalços da vida. Então, que mais uma vez possamos nos entregar, trabalhar pela doutrina espírita, trabalhar na Comerge e, mais uma vez, fazer o melhor evento possível para os nossos jovens e para nós mesmos, porque esse trabalho, antes de tudo, é um trabalho para a gente melhorar, para a gente crescer, porque a gente está aqui como instrumento de Jesus, nesse trabalho de Jesus, onde ele está assim, olha, trabalhadores da última hora, estou dando a oportunidade para vocês. Quem não quiser entrar no barco, como diria minha orientadora mediúnica, falou assim, ó, o chupão aqui levando lá para mundos primitivos. Vai chegar a regeneração e a gente vai estar todo mundo atrasado. Então, mais uma vez, façamos a melhor Comerge que nós pudermos. Tem um princípio budista que fala, né? O outro também está fazendo o seu melhor. Então, o outro também está fazendo o que ele pode nesse momento. Acolha o outro, acolha aquele que está errando, entre aspas, acolha aquele que está aqui ainda nesse processo de dificuldades, mas se acolha também, porque a gente é limitado, e a gente precisa entender isso, a gente não é coach para falar que a gente é limitado, e a gente tem algumas questões. Então, se acolha, se ouça, entenda das suas limitações, mas a princípio, mais do que tudo, façamos um evento de todo o nosso coração. Muito obrigado.